Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, todos mesmo, em nome do Senhor Jesus. Sejam iluminados, sejam guiados, que o Espírito do Deus Altíssimo venha ao encontro, não apenas das suas necessidades, mas venha ao encontro daquilo que vocês necessitam por toda a eternidade, não apenas para atender às necessidades hoje, urgente, agora, as necessidades físicas, mas, sobretudo, as necessidades espirituais. Veja só, e quando a gente fala em necessidades, separa a necessidade física da necessidade espiritual, nós temos no exemplo, no texto bíblico, o exemplo dos 10 leprosos, que é um texto que você deve ler com carinho, com atenção e avaliar direitinho onde é que você se encontra, porque dos 10 leprosos todo mundo sabe. Todos foram curados, todos tiveram fé para serem curados, mas somente um teve fé para voltar e glorificar a Deus. Somente um. Então, você, eu, cada um de nós somos como esses leprosos. Fomos curados, fomos libertos, aconteceu um milagre, mas poucos são aqueles que voltaram para glorificar Jesus. Então você é um dos poucos que voltaram para glorificar Jesus, ou você é um dos muitos que se mantiveram curados, porém espiritualmente doentes. Então, o texto que nós estamos falando, você pode encontrar em Lucas capítulo 17, que diz que, versículo 12, que entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles para se mostrarem aos sacerdotes, ficaram limpos. Só pelo fato deles voltarem para ir até onde estavam os sacerdotes, já foi suficiente para serem curados. Jesus é maravilhoso, não é verdade? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Imagine, aqueles 10 leprosos não podiam nem se aproximar de Jesus e os seus discípulos, porque lhes era impedido, eles sabiam disso, e eles mesmos não o faziam. Quer dizer, eles eram homens destinados ao desprezo, à morte, e morte de dor, de sofrimento. Além disso, com fome, né? Não tendo onde dormir, não tendo onde ficar. Mas, quando os 10 viram Jesus e sabendo da fama dele, eles pediram: tem misericórdia de nós, Senhor. E Jesus teve misericórdia deles. E eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas, na hora de agradecer, depois que eles estavam curados,
depois que eles estavam fartos, foram embora. Somente um voltou. Quer dizer, 10%. Eu diria assim, 10% dos que foram curados voltou. Então, o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, são assim. São pessoas que são abençoadas, tiveram, mesmo o povo de Israel. O povo de Israel viu o poder de Deus quando saiu do Egito. Eles tinham visto a grandeza de Deus. Mesmo assim, se rebelou contra Deus lá no deserto. Por isso que apenas 2 daqueles que saíram do Egito chegaram na terra prometida. Então, é assim, muitos têm fé para receberem a graça de Deus, serem curados, serem libertos, terem seus casamentos restaurados, saúde restaurada, serem libertos dos vícios, etc. Mas apenas muito poucos, voltam e se mantêm na fé. Aí está a grandeza da fé e da confiança em Deus. Não basta você ter fé para conquistar mundos e fundos. Você tem que ter fé para se manter na fé, que é a confiança. A confiança em Deus. A confiança em Deus é algo diário, constante, que você vai mantendo na sua vida até o dia em que você se encontrar com Jesus. Ou passar, né? Até o dia em que nós passarmos para a eternidade, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Então, veja bem, minha amiga e meu amigo, uma coisa é você ter fé para conquistar, outra coisa é você ter fé para se manter na fé. Essa fé para se manter na fé é a confiança. A confiança. Porque tomar posse pela fé não é difícil. O difícil é se manter na fé. E para se manter na fé, a gente precisa da confiança em Deus. Quer dizer, Deus nos dá a fé para a gente tomar posse da solução dos nossos problemas. Mas Ele também nos dá confiança. Essa confiança Ele nos dá quando nós dedicamos a nossa vida a Ele. E é por isso que existe a Igreja do Senhor Jesus. A Igreja do Senhor Jesus foi instituída pelo próprio Senhor Jesus para aglutinar aqueles que querem se manter na fé. Então, aqueles que se mantêm na fé são aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus, que estão sempre ali aos pés do Senhor Jesus, que é aos pés do altar. O altar é o próprio Deus. Então, quando a pessoa está aos pés do altar, ela está aos pés do Senhor Jesus e ela se mantém confiante na expectativa do seu encontro com o Senhor Jesus. E você verifica que o texto sagrado mostra que Jesus observou. Jesus disse assim: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os demais, os 9? Aí, ninguém falou nada. Então, Jesus disse para aquele único que voltou, que estava aos pés dele, quer dizer, que se manteve na fé. Ele disse assim: levanta-te, porque ele caiu de joelhos, com o rosto na terra, glorificando, dando graças ao Senhor Jesus, graças a Deus. E ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé
seguida de uma confiança. A fé em manutenção é a confiança. Ele voltou para agradecer a Deus. É por isso que todos os domingos, especialmente, nós temos a reunião para a família de Deus. A família de Deus, aquele que quer se manter na fé. Porque é com ouvir a palavra de Deus que nós nos mantemos confiantes e automaticamente na fé. Por isso que você, amiga e amigo, não pode e não deve perder a reunião ou as reuniões ou uma das reuniões que nós temos aos domingos. Mesmo você que é de outra igreja, outra denominação, é muito importante para você se manter na fé, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nós estamos vendo aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o massacre, não é? Mas isso é apenas, digamos, sinais do final dos tempos. É apenas um sinal do final dos tempos. E você tem que estar preparada para enfrentar esse mundo, e isso só é possível se você manter a sua fé na constância, ou seja, manter-se confiante em Deus, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã, às 7 da manhã, a reunião das primícias, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, mas isso não importa, você pode ir em qualquer igreja universal do Reino de Deus, às 7 da manhã, ou às 9h30, ou às 18 horas. Quer dizer, nós abrimos um leque para que ninguém possa dizer assim, eu não podia nesse horário, eu não podia naquele horário. Você não pode dar desculpas, você não poderá se excusar de jeito nenhum, porque a Igreja Universal do Reino de Deus funciona de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, o dia inteiro, todos os dias. Todo dia nós temos reuniões, inclusive aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. Amanhã, 7 da manhã, aqui no Templo de Salomão, a reunião das primícias. E nós estaremos com vocês. E se eu não estiver, pode ter certeza, o Espírito Santo estará. O Senhor Jesus estará. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.